O assunto de hoje vai ser as publicelebridades, agentes públicos que se tornam celebridades. Mas, para falar nisso, eu vou dar uma passadinha num conceito filosófico que é a indústria cultural. O que é a indústria cultural? Seria a ideia de que os agentes que promovem a cultura, que promovem o filme, que promovem o livro, que promovem a música, eles olham, eles observam, eles quantificam o que as massas querem comprar, né? Qual é o gosto das massas para que com isso eles tenham lucro? E cai num círculo vicioso, porque as massas, elas dizem o que querem comprar e eles produzem, mas acabam que não podem produzir outra coisa que não seja o que as massas querem comprar. Mas a massa quer comprar aquilo que a indústria cultural lhes diz. Então vejo que é um círculo vicioso que depois que tu entra, é difícil sair. Porque no fundo, a indústria quer o lucro. E as massas querem um prazer de ouvir, de ler, de assistir. E acaba então que, resumindo-se tudo ao que as maiorias querem, e as maiorias, porque geram lucro, acaba acontecendo essa qualidade de música, principalmente de música que a gente vê por aí. Uma qualidade cada vez menor, mas gerando cada vez maior quantidade de lucro. Mas por que eu digo isso? As publicelebridades são os agentes públicos que, eu não sei o que acontece primeiro, se eles caem nas graças das massas e portanto agem como as massas querem, ou eles desejam cair nas graças populares, na graça das massas e agem como elas querem. Fato é que são cidadãos, são criaturas dotadas de algum poder ou de muito poder, agem de acordo com as massas. Então é uma indústria de produção de agentes públicos de acordo com a massa. E essa massa, ao desejar que esses agentes públicos se identifiquem com elas, votam nessas pessoas ou mantêm essas pessoas no poder, porque essas pessoas no poder são a sua cara, a cara da massa. As TVs vão lá e capitalizam, multiplicam o poder midiático, o possível poder midiático que essas pessoas públicas têm, e entrevistam, insistem, colocam seu rosto, e as massas se identificam com essa autoridade se identifica com a massa, mas se identifica com a massa na medida que essa massa lhe dá lucro. E qual é o lucro se é um agente público? Lucro de mais poder, lucro de um ego inflado, até o ponto de se sentirem deuses, porque tudo aquilo que eles fazem, o público aplaude e as TVs correm atrás. Agora, acontece o círculo vicioso. No momento em que essa celebridade é celebridade ao gosto das maiorias, ela não pode deixar de servir as maiorias. Mas a maioria, de uma maneira geral, elas têm um gosto complicado. Elas têm um gosto meio que de circo. As grandes maiorias, elas gostam do bandido bom, bandido morto. A grande maioria, as maiorias gostam de espetáculos. E essa autoridade acaba, quando menos espera, servindo ao espetáculo. Ela já não consegue mais tomar uma atitude pensando no Estado. Ela já começa a pensar as suas atitudes regradas pelo o que a sociedade vai dizer, como ficaria melhor na mídia, como as TVs me filmarão. Portanto, acaba que elas começam a agir de acordo com o senso comum.
E aí o servidor público, essa publicelebridade, já não serve mais ao interesse racional do Estado, não serve mais ao interesse de um Estado que deveria querer o bem de todos, mas acaba agindo de acordo com os interesses das grandes massas. Agora, as grandes massas, elas, de maneira geral, elas agem por ímpeto. Elas agem por ímpeto. Então, se há uma grande comoção, por exemplo, de uma instituição penitenciária em que várias pessoas são mortas, elas vão e agem muito rápido. As massas clamam muito rápido. E essa publicelebridade acaba agindo na mesma velocidade. Mas ela é vítima disso. Porque essas celebridades, assim como um cantor inflado pela indústria cultural, esse cantor, ele é cantor enquanto essa volúpia, enquanto o tempo das maiorias o deixam ser. Passou um tempo, ela cai. E esse cantor fica sozinho e é efêmero. A publicelebridade é efêmera, porque ela existe enquanto existe uma quantidade enorme de pessoas ávidas por este show. Quando o show acaba, ou quando o show enjoa, essa grande massa vai procurar outro circo. E essa publicelebridade ficará sozinha. Salvo se essa publicelebridade, vítima dessa própria massa, resolve fazer um show maior, diferente, que chame de novo essa massa. E então vira um circo de horrores. Porque essa autoridade, essa criatura escrava da mídia, acaba produzindo cada vez mais elementos para chamar a atenção e distanciando-se na mesma proporção daquilo que ela deve cumprir, que é a sua finalidade pública. Portanto, ela confunde finalidade pública com tornar-se uma pessoa pública no sentido da indústria cultural, no sentido de fazer o que o povo quer, na medida que o povo quer, e acaba tornando-se escravo das massas. Com isso, eu não estou dizendo, não me confundam, que eu sou contrário à democracia. A democracia é a vontade popular, mas é a vontade popular discutida, é a vontade popular trabalhada em fóruns de conversa, é uma vontade popular burilada, trabalhada, e a democracia sadia não trabalha no ímpeto, na volúpia e na velocidade, ela trabalha na discussão, no diálogo, na troca de argumentos, e não em cima de vaidades, e sim, vamos chamar de uma racionalidade social, onde depois de muita discussão, com seu tempo próprio, a democracia diz o que quer, o que o povo quer. Não é as publicelebridades. Esses são efêmeros, tenebrosos. É um tempo tenebroso, perigoso, onde essas pessoas públicas respondem aos ímpetos, respondem à mídia, ganhando com isso apenas, provavelmente, poder, um ego inflado, e não estão nem aí para as consequências futuras, porque são escravos dessa mesma publicidade e desse mesmo poder. Um abraço e até a próxima.